Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Aprendizado Contínuo, Marcos aqui. Hoje nós vamos falar novamente sobre esse autor chamado Jean-Jacques Rousseau, sobre um conceito bastante interessante. Na verdade, não necessariamente um conceito, mas sobre especificamente sobre a origem das línguas. Então Rousseau tem uma outra obra sobre o ensaio sobre a origem das línguas, que é uma obra muito importante, e eu tive que trabalhar essa obra. Então a gente vai hoje discutir aí o surgimento da linguagem figurada, das línguas, etc. Bom, o assunto de hoje vai ser esse, e se você é novo por aqui, já lhe peço, se inscreva no nosso canal, curte, comenta aí, porque hoje o assunto vai ser muito interessante. Você já se perguntou como foi que surgiu a língua? Como se deu esse processo da linguagem? Então fica até o final desse vídeo que nós vamos discutir sobre esse assunto hoje. Vamos lá. Conforme vocês podem observar, esse slide aqui faz parte de um recorte do meu trabalho de TCC. Então, tem um caráter acadêmico, viu pessoal? Tem um caráter acadêmico e também filosófico. Foi algo que eu pesquisei e comentei, abordei, trabalhei esse assunto. Creio que é um assunto pertinente que não podemos deixar de fazer algumas reflexões. Então, hoje estou trazendo essa parte aqui, esse recorte, porque assim, pessoal, uma coisa eu afirmo para vocês que às vezes você faz um trabalho na faculdade e você não tem todo o tempo necessário, você não tem aquele tempo necessário para dialogar, filosofar, para expor as ideias com mais calma, com mais precisão, com mais naturalidade. Então o tempo é muito limitado, é de 20 a 30 minutos uma defesa do TCC. Então aqui estou trazendo para o canal, porque aqui eu vou ter um tempo maior. Bom, aqui eu vou expor, pessoal, o conteúdo, e se vocês quiserem melhorar a qualidade do vídeo, basta ir nas configurações aí, que eu já vou deixar esse vídeo em qualidade alta, se for possível HD, para que vocês possam aí acompanhar todo esse conteúdo aqui que a gente vai lendo e comentando ao mesmo tempo. Então aqui eu começo. Quando nós deparamos com a leitura do livro Ensaio sobre a Origem das Línguas, que ele está contido nesse livro aqui, dá para vocês verem, está nesse livro aqui, Os Pensadores. É um livro que eu tenho, foi o meu editor que me deu, que me forneceu, na verdade, e ele já está um pouco meio com uma aparência velha, mas ele é muito bom mesmo. Então, tive que ler a obra, Ensaios sobre a Origem das Línguas, e aqui eu faço uma abordagem. Percebe-se que Rousseau nos apresenta, bora acompanhar aqui, pessoal. Percebe-se que Rousseau nos apresenta algumas coordenadas de como poderia ter sido a linguagem natural do homem, no estado de natureza. Eles nos remete para uma ideia onde o sujeito possivelmente se utilizava de uma linguagem gestual. Nesse caso, o gesto poderia ser o elemento recorrente nesse primeiro estágio para que o homem pudesse resolver suas necessidades básicas. Bom, aqui eu vou deixar um adendo, pessoal. Em primeiro lugar, Rousseau ele não retoma aí, por exemplo, para abordar sobre a origem das línguas, a partir de um princípio aí bíblico, por exemplo. A gente sabe que existe a concepção bíblica, que é a concepção adâmica. Se você for estudar aí a Bíblia, a questão da linguagem, aconteceu, todos falavam uma única língua, e aí quando
o homem resolveu, né, fazer um grande artifício, né, uma grande obra para que seja, né, que fosse possível atingir até o céu. Deus, vendo essa prepotência do homem, resolveu aí interferir, né, intervir nesse pensamento, nessa pretensiosa interesse do homem em fazer aquela grande obra. E aí Deus houve ali, segundo a Bíblia, né, a confusão das línguas, né? E a partir dali foi que cada língua ali foram repartidas, né? Cada povo ali, cada grupo ali falava uma língua, ninguém entendia nada o que o outro estava falando, e houve ali a dispersação, né? Todos ficaram dispersos, cada um foi para uma região, e a explicação bíblica gira em torno mais ou menos nesse sentido. Rousseau, particularmente, ele não pega aqui uma ideia bíblica, por exemplo, porque sobretudo para tratar sobre o estado de natureza. Aqui nós estamos dentro do contexto aqui também do estado de natureza, porque para a Bíblia, né, por exemplo, isso aqui é um dos motivos que Rousseau não pega aqui conteúdos teológicos, né? Para a Bíblia, o que gerou, né, a depravação, o que corrompeu o homem foi o pecado. Então, para Rousseau, o que corrompe o homem não é necessariamente o pecado, mas sim, né, a sociedade civil, esse processo transitório da sociedade civil, juntamente aí com uma propriedade privada. Então são outros fatores que corrompeu o homem. Não foi necessariamente para Rousseau, não foi o pecado em si. Então é por isso que para Rousseau a Bíblia ela não ajuda muito, né, nesse processo de pesquisa, né? Ela não ajuda muito porque ela vai falar que foi o pecado lá de Adão e Eva, né, que fez com que o homem saísse ali do paraíso, perdesse o paraíso, do jardim do Éden, e fosse viver disperso aí nas florestas. Bom, dando continuidade aqui, ó, só para vocês verem que só esse primeiro parágrafo aqui já deu essa explicação aqui, mas vamos continuar. Ó, continuando aqui, segue a seta. É importante deixar claro que quando se referimos a um tipo de linguagem que tem como referência o gesto, não estamos querendo dizer que esse indivíduo era surdo ou que não tinha voz. O ponto específico que queremos nos deter é sobre um estágio que não existia linguagem articulada da convenção social. Ou seja, aqui foi feito, né, um processo de retomada, que nós estamos falando do estado de natureza. Porque a convenção social que eu falo já é a sociedade formada, já onde as pessoas já têm ali a sua processo de linguagem, de comunicação, e cada um ali se entende, né? Mas no estado de natureza a gente parte de uma hipótese que ainda não existia essa linguagem da convenção, né? Da convenção social. Então, possivelmente, Rousseau nos indica que o que era mais provável ter ali era a utilização do gesto, né, do apontamento, ou seja, o homem selvagem ele não necessitava necessariamente de utilizar tanto a linguagem, a fala, por exemplo, porque o contato ali era raro, né, e bastava se direcionar ao fruto, né, ao alimento, e não tinha muita necessidade de promover ali um processo de comunicação. Assim, dando continuidade aqui, assim é sobre essa linha de pensamento que nos deteremos em verificar alguns pontos que foi crucial para a saída do homem do estado de natureza, perpassando pelo processo de transformação que a linguagem teve até a formação da sociedade civil. Além disso, qual seria a necessidade natural dos homens em utilizar a linguagem no estado de natureza? Aqui eu faço essa pergunta, né? Qual seria a necessidade dos homens utilizar essa linguagem no estado de natureza? Seria de separar o homem ou de aproximar?
Importante ressaltar que o homem ainda não tinha materializado na sua mente a ideia da propriedade, ponto central que demarca a passagem do homem natural para o estado civil. E aqui eu deixo um adendo, pessoal, porque é o seguinte, o homem ele, no estado de natureza, ele vivia como um nômade, ou seja, ele se deslocava de um lugar para outro, ele não tinha um lugar fixo, né? Ele se deslocava de um lugar para outro buscando alimento ali, e ele ainda não tinha ali não existia ali essa ideia da propriedade privada, porque o homem ele vivia migrando de um lugar para outro. Dando continuidade, aqui fala, seu hábito comum é sair do seu local de origem e procurar outro ambiente para ali obter os meios de subsistência. Assim Rousseau afirma, o efeito natural das primeiras necessidades consistiu em separar os homens e não em aproximá-los. E aqui tem um ponto interessante também, que eu já destaco aqui, que é a ideia que o Rousseau coloca aí da separação dos continentes, né, que é a deriva. Então, essa primeira necessidade que o Rousseau fala aqui, consentiu, foi em separar os homens, está falando aí da deriva dos continentes, né, onde os continentes, a gente, geograficamente, você que já viu essa teoria, você vai perceber que os continentes eram mais juntos entre si e que com a deriva dos continentes, os continentes foram se distanciando. Então aqui Rousseau está falando disso, né, da deriva dos continentes. Vamos para o próximo. Continuando aqui, Rousseau situa a origem da linguagem em um período que foi anterior à formação da sociedade civil. Isso aqui é uma coisa que a gente deixa bem claro, né, porque não se pode pensar a formação da linguagem, né, depois da formação da sociedade civil, né? Tendo em vista que os homens no estado de natureza não promoviam entre eles aglomerações, estou lendo aqui, pessoal, a ponto de estabelecerem ali um meio de comunicação que pudesse convencer o outro a tomar alguma decisão, quer fosse para um acordo individual ou coletivo. Por isso, o homem poderia estar vivendo na natureza de forma dispersa, isto é, separado de outros grupos, onde eles não mantinham contato entre si. Conforme Rousseau, era preciso que assim acontecesse para que a espécie acabasse por esparramar-se e a terra se povoasse com rapidez, pois sem isso o gênero humano ter-se-ia amontoado num canto do mundo e todo o resto ficaria deserto. E aqui ele está falando aqui dessa questão novamente aqui se não tivesse acontecido a deriva, né, dos continentes, né, o homem o gênero humano ele ia ficar só num lugar só. Já pensou se, por exemplo, não houvesse o distanciamento dos continentes? É isso que o Rousseau está querendo dizer aqui, né? Se não houvesse isso, poderia ser que a espécie humana vivesse só num canto só do planeta, vamos dizer assim, né? Então, essa divisão de povos, né, o que hoje nós temos, né, América do Sul, América do Norte, nós temos África, Ásia, entre outros, essa divisão se deu a partir da deriva dos continentes, né? E aqui eu gostaria de deixar um outro adendo, diferenciar aqui linguagem de língua, pessoal. Importante a gente diferenciar aqui o que é linguagem, o que é língua. Língua, ela está se referindo, quando nós falamos em língua, nós estamos se referindo a um local, a uma região, né? Por exemplo, a língua de um determinado estado, por exemplo, né? A língua de um determinado, na verdade, de um determinado país, né? Por exemplo, no Brasil, nossa língua é português, aí vai na Argentina, espanhol, né? Enfim. Agora, linguagem, né? Linguagem é diferente, porque linguagem é um conjunto de símbolos que representa ali um processo de comunicação. Ou seja, linguagem, né, é todo esse conjunto de signo ou símbolos
que o gênero humano se utiliza para se comunicar. Então, é todo o processo, né? Dando continuidade aqui, apesar do homem ser sensível no estado de natureza, sua mente não poderia significar uma folha em branco. Sem traços, sua mente não poderia significar uma folha em branco. Sem traços, sua vivência com a natureza, sem vestígios da sua experiência em frente aos obstáculos. O que predomina nesse estado seria a ausência, aqui, pessoal, de outros indivíduos. Por isso, não existia um fator que pudesse fazer o sujeito forçar a sua voz a ponto de formar palavras para que ele viesse a procurar forma de se expressar, utilizando a sua própria fala, tendo em vista que a necessidade de dar sentido aos objetos acontece quando a presença de outros sujeitos torna-se recorrente. Esse momento será explicado posteriormente com o início, estou lendo aqui, da formação da sociedade civil. E aqui eu cito Algar Marcos, né? Para Marcos, no estado natural, a diferença que prevalecia era o silêncio da origem, no qual não há nada a dizer, onde a natureza é a única existência, linguagem silenciosa dos gestos. Dessa forma, o silêncio natural da sua própria origem é o que se torna mais presente nesse estágio. Não um silêncio absoluto de não poder ouvir os ruídos da natureza, mas esse silêncio se refere à ausência das vozes de outros sujeitos semelhantes a eles. E aqui Rousseau vai falar uma outra... porque para Rousseau, tá no texto, porque eu não posso expor muito texto aqui, mas a linguagem para Rousseau, a primeira língua, né, que o Rousseau vai falar, que é a linguagem do grito da natureza, né, que isso aqui a gente vai falar um pouco mais na frente. Apesar de ser a linguagem, aqui eu cito Rousseau, né, apesar de ser a linguagem do gesto e da voz igualmente naturais, a primeira, todavia, parece mais fácil e depende menos de convenções, ou seja, da sociedade civil aqui, né? Porquanto o maior número de objetos impressiona antes nossos olhos do que nossos ouvidos, e as figuras apresentam maior variedade do que os sons, mostrando-se também mais expressivas e dizendo mais em menos tempo. Ou seja, aqui, claramente, né, Rousseau está falando da linguagem do gesto, né, da utilização do gesto e da ausência que também do próprio estado civil, né, do estado civil. Porque o homem que ainda está nesse processo aí de caminhada, se direcionando aí para o estado civil, que é a sociedade, né? O uso do gesto no estado de natureza poderia ser o mais provável na prática do homem no decorrer do dia a dia. Além disso, o que pode demarcar hipoteticamente o nascimento da língua não são as necessidades básicas dos indivíduos, pois o que leva os homens a estabelecer um meio de comunicação entre eles é o desejo de manifestar, pelo uso da palavra, o sentimento pautado nas paixões que os sujeitos passaram a incorporar. Ou seja, aqui a gente já está situando aqui uma segunda necessidade, né? Por esta razão, o movimento gestual no estado de natureza já era suficiente por si mesmo, pois os objetos que estavam à sua frente não era escasso a ponto de fazer comparações com outros e procurar fazer uma relação a fim de entender o porquê o outro objeto é diferente desse. Deste modo, Rousseau afirma: nos primeiros tempos, os homens esparsos na superfície da terra não possuíam outra sociedade que não a da família, outras leis que não as da natureza, por língua, apenas o gesto e alguns sons inarticulados. Esse som inarticulado aqui, ele vai falar também do grito da natureza, né, que é a primeira linguagem, né, que ele vai dizer que é a voz da natureza, a linguagem, o grito da natureza. Enfim, como observou Rousseau,
os homens tinham à sua disposição alimentos, no qual não necessitavam de intervenção de outros sujeitos para chegar aos meios de subsistência. Isso aqui, como os homens, eles... no estado de natureza, uma coisa que nós temos que entender é que no estado de natureza não predomina a escassez, muito pelo contrário. No estado de natureza predomina a abundância, não predomina a escassez. Então aqui não tinha é por isso que a gente fala aqui que não necessitava tanto de intervenção de outros sujeitos, porque existia a abundância de alimentos, né? Vamos dizer assim, a natureza ela fornecia isso. Diante disso, era usual a prática dos gestos para sinalizar determinado movimento pessoal entre eles, pois conforme Rousseau, a linguagem mais expressiva é aquela em que o sinal diz tudo antes que se fale. Se a gente prestar atenção aqui, essa linguagem mais expressiva é aquela em que o sinal diz tudo. Nós mesmos nós utilizamos dessa linguagem expressiva, né? Se a gente for observar na atual sociedade, nós se utilizamos dessa linguagem, onde o nosso corpo, né, a nossa expressão facial, ela já fala muita coisa, né? No nosso movimento, a gente aponta o dedo, pega aquilo ali, a gente aponta o dedo para um determinado copo, para um determinado livro. Então, hoje, se você for prestar atenção, a gente está diariamente utilizando essa linguagem, né, do gesto, essa linguagem do gesto. Isso aqui é interessante, pessoal. Assim, e aqui foi uma citação, né? Como as necessidades materiais eram poucas, os objetos que os homens tinham a seu dispor tornavam-se fáceis para adquirir, ou seja, por causa da abundância, né, não era tão dificultoso, né, para o homem ter ali esse alimento próximo dele. Com isso, bastava um esforço mínimo, direcionando o seu próprio corpo, apontando para o objeto qual desejava. E aqui eu cito Olga Amato novamente, que eu utilizo ela também no meu TCC. Ela afirma, né, a palavra, ela própria, substituto do gesto, pode-se acrescentar o gesto visível desse movimento de suplementaridade, encontra-se a origem das línguas, né? Porque na verdade aqui, a palavra ela não substituiu. Isso aqui era um erro que eu ia colocar no meu trabalho, né? Porque eu ia dizer que a palavra ela iria substituir o gesto, mas na verdade a palavra ela não substitui o gesto, mas pelo contrário, né? Pelo contrário não, né? Ela acrescenta, né, o gesto, ela acrescenta. Então ela não substitui propriamente o gesto, né? Então aqui a gente já vai entrar na segunda parte, né, que é a linguagem como fruto da paixão humana, né? E aqui é onde o ponto central, aonde o Rousseau vai explicar qual foi a real necessidade, né, da existência, do surgimento aí da linguagem, né? Dispersos, e aqui eu vou abordar, dispersos nas florestas, uma hora ou outra eles poderiam se esparramar entre si. Poderíamos imaginar como deve ter sido esse primeiro encontro. Será se houve um espanto? E aqui eu colocando essa indagação, né? essa fala hipotética. Assustar-se ao ver um ao outro semelhante a si mesmo. Isso aqui eu me utilizando aqui da imaginação, fazendo esse retorno aqui para o estado, né? Porque você pode se imaginar, você pode voltar na sua imaginação no tempo, né, e pensar como foi que houve esse processo, né? Como foi que houve esse primeiro encontro? Será que eles se espantaram ou se assustaram? Como foi, né? Como foi que eles, e aqui eu estou nessa parte aqui, como foi que eles fizeram para entender a linguagem do outro? Tais questões nos desafiam a levantar hipóteses a fim de entender o processo de aprimoramento da linguagem. Nos motiva a continuarmos pesquisando a respeito dessa questão fundamental de nossa espécie, pois se o gênero humano teve a possibilidade de se encontrar com outros indivíduos, podemos admitir que eles se esforçaram para aplicar meios que viessem
a entender que os outros estavam tentando lhe comunicar. Deste modo, Rousseau afirma, desde que comunicar, desde que um homem foi reconhecido por outro como um ser sensível, pensante e semelhante a ele próprio, o desejo ou a necessidade de comunicar os seus sentimentos e pensamentos fizeram-no buscar meios para isso. Então, assim, houve, né, esse primeiro encontro, e quando o homem passou, né, a ter esse contato de forma mais recorrente, a presença do outro se tornava mais constante, e aí o homem ele teve essa necessidade de expressar, né, ali o seu sentimento, e aqui é algo que está intrinsecamente ligado com as paixões do homem, né? Então aqui afirma, né? Podemos, e aqui eu vou fazer aqui a minha colocação de forma hipotética, né? Podemos cogitar de modo hipotético que o encontro entre eles poderia gerar dois efeitos. E aqui eu colocando aqui a minha tese, né? Primeiro seria o da estranheza, porque, convenhamos, você que nunca viu, vamos supor que você só conhece pessoas que estão ali próximas a você, você nunca viu outras pessoas, e aí você vê pessoas totalmente estranhas que você nunca viu, com a linguagem totalmente diferente, então você vai ter essa primeira impressão de estranheza, né? Pois, embora fossem semelhantes a si mesmos, estes homens poderiam apresentar estatura física um pouco maior do comum, além do aspecto da fisionomia e demais traços que compõem o corpo humano. O segundo ponto seria o desentendimento. E aqui eu tenho essa hipótese porque, por exemplo, como foi que se deu, né? Por exemplo, uma pessoa lá da África que se encontrou com alguém da Europa, por exemplo, né, da China, né, ou do Egito. Como foi que se deu? Porque ainda não existia esse processo. Isso aqui eu estou fazendo esse processo de reflexão partindo antes, na verdade, da interpretação, né, da tradução. Então, vamos supor aqui que não existia tradução. Então, você se encontra com alguém que fala outra língua, o que vai acontecer? Desentendimento, né? Você não vai entender nada. Tendo em vista que, uma vez dispersos em diversas regiões, obviamente eles tinham uma maneira de se expressar diferente, comparando com o seu lugar de origem. Assim, e aqui eu vou citar, pessoal, preste bem atenção aqui, eu vou citar um filósofo aqui, um comentador muito importante brasileiro, né, que o Prado Júnior. Aqui eu cito ele. Afirma que, longe de ser o maravilhoso espelho da razão, o lugar da verdade, a linguagem seria sempre o lugar do mal entendido e do engordo, um biombo interposto entre os homens. Porque aqui eu tento que fazer essa conexão, pessoal, com esse meu raciocínio, né? A linguagem do mal entendido, né? Porque isso aqui é uma coisa que eu vou continuar pesquisando, é uma coisa que também você pode aí colocar nos comentários aí, se você tem algum trabalho, né, que explica essa questão aí, porque tem uma coisa também, sim, que eu ainda tenho que pesquisar, né? Como foi que se deu, assim, como é que eu sei que uma palavra em inglês significa tal palavra em português, por exemplo? Como foi que teve esse entendimento, né? Como é que eu sei que tal palavra em espanhol ou em francês significa tal palavra em português? E aí a gente faz esse processo de tradução. Então é muito interessante esse ponto. Vamos lá. Vamos terminando, pessoal. Não vou aqui me alongar muito não. Deixa eu ver se falta muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver aqui se tem muita coisa.
Então, tem pouca coisa, eu vou já passar aqui para os pontos principais. Então aqui vou dar continuidade, pessoal. Calma que a gente vai terminar aqui o raciocínio. Verifica-se que existe uma necessidade específica pela qual o homem teve que empregar esforço em sua gesticulação entre o pensamento e a voz para então dar um nome próprio ao objeto. Deste modo, Rousseau descarta a possibilidade da invenção da palavra ser proveniente das primeiras necessidades naturais do homem. Segundo Ginebrino, aqui, abre aspas, pretende-se que os homens inventaram a palavra para exprimir sua necessidade. Tal opinião parece-me insustentável. Né? Então aqui eu já vou partir para o próximo, não vou ler tudo isso aqui, eu vou partir para a conclusão aqui, pessoal. Né? Vamos já finalizar esse vídeo. Né? Vamos ler aqui a conclusão para não ficar muito longo esse vídeo. Nesse processo de transição do homem selvagem para o estado civil, existe um momento em que classificamos como um estágio intermediário, pois não corresponde nem à sociedade civil, de fato, e nem ao estado selvagem. É um período onde os sujeitos começam a intercalar contato pessoal de forma direta com outros indivíduos, pois, por esta razão, a formação da língua deve-se aos primeiros encontros entre os sujeitos. Então aqui é a minha hipótese, né? Porque esse estágio intermediário aqui é como se o homem estivesse no meio ali, porque se você for estudar Rousseau, né, você vai ter esses dois momentos, estado civil e estado de natureza. Estado de natureza e estado civil. Então a linguagem ela foi fundamental aí desse processo aí da passagem do homem do estado de natureza para o estado social, né? Porque foi o homem, ele se utilizou da linguagem ali para formar a sociedade, para inserir ali, né? Se apropriar ali de terras e do espaço, né? Geográfico, enfim. Então, esse estágio intermediário aqui está no meio, né? Não é nem o estado selvagem em si e nem o estado social. Né? Esses contatos com outros indivíduos permitem sinalizar o início de uma relação dos homens com outros grupos de regiões diferentes ou da mesma localidade. Para Matos, e aqui eu cito novamente a Álvaro Matos, o homem primitivo vive numa eminência, não é nem natureza e nem sociedade. Que aqui eu utilizei essa citação para fundamentar, né, a minha tese aqui. Já apresenta características distintas com relações animais. É uma quase sociedade nascente. E aqui vamos partir para a conclusão. Né? Portanto, defendemos que o desenvolvimento da língua perpassa por este momento intermediário, tornando o fio condutor que permite os homens se utilizar de suas vozes para ou então formalizar de fato a instituição da sociedade civil e, consequentemente, introduzir em suas relações coletivas a propriedade privada. Assim, entendemos que a consolidação da linguagem adquire sua força numa maior proporção e um momento posterior a isso. Dessa forma, sustentamos que a língua é um elemento indissociável que permite a passagem do homem natural para o estado civil. Bom, pessoal, eu espero que quem ficou até aqui, espero que tenha gostado. Bom, para quem tem a mente ansiosa, que tem um pensamento acelerado, infelizmente, quem tem conteúdos relacionados a esta área é denso mesmo, é um pouco comprido. Não dá para a gente expor uma ideia aqui igual vídeos do Quai ou vídeos do TikTok, né? Então, ou você tem aquela paciência, né, para entender o raciocínio ali, né, ou então passa, né, o vídeo, né, porque... Mas eu entendo, né, olha, é muito complicado. Hoje, até para a gente fazer um vídeo desse aqui, a gente tem que estar se desdobrando. Eu gosto muito dessa naturalidade de tentar fazer ali as conexões, né? Trazer explicações e coisas que isso numa apresentação
né, valendo nota, você não vai ter esse tempo, você vai ter que fazer o resumo do resumo. Né? Mas assim, espero que você tenha gostado do assunto aí. Se você tem algo novo, alguma pesquisa, né, que é sobre o mesmo assunto, algo novo que eu não estudei, né, você pode trazer aí, colocar nos comentários aí, que vai ajudar com certeza, né? Talvez tenha algum ponto aí que você achou que não estou correto, né? Estou fazendo interpretações equivocadas. Você pode também colocar nos comentários que nós estamos abertos, né, a ideias, ao contraditório. Pessoal, o vídeo foi esse e até o próximo vídeo.